Vamos para mais uma aula de português? Vocês estão preparados? Muito bem, minhas pérolas! Preste atenção, porque nesta aula de português de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos, amores, o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos ver o que diz. Antes de mais nada, a gente vai ler um pequeno trecho de um textinho. Isso, para você entender melhor sobre o que é o acento agudo e o que é o acento circunflexo. Vamos ler esse textinho? Olha só o que diz. Jó, venha cá. Vá lá na horta, pegue 3 pás de adubo e coloque em volta dos pés de alface. Em um mês, teremos lindos pés de alface. Olha só! Gente, olha que maravilha. Basta um pouquinho de adubo, né? E a plantinha, ela cresce, que é uma beleza. E o que é esse adubo? A gente vai ver isso lá na aula de ciências. O adubo é a matéria orgânica que vai estar dando fortalecimento ao solo. Mas na nossa aula de português, a gente vai falar um pouquinho sobre os acentos, tá? E a gente já percebe aí nesse texto que possui alguns acentos. O acento agudo e o acento circunflexo estão presentes aí em algumas palavrinhas. Vamos observar quais palavrinhas são? Olha lá! Algumas palavrinhas possuem sinais sobre elas. E alguns sinais a gente pode denominar ou caracterizar como acento circunflexo ou acento agudo. Tem mais acento? Pronto, tem. Mas hoje nós vamos conhecer apenas esses 2 tipos de acentos, tá bom? O primeiro que a gente vai conhecer é esse aqui, ó, o acento circunflexo. Esse acento aqui, ó, o acento circunflexo, tá? Vamos lá. Isso, muito bem. Nesse acento circunflexo aqui, ó, ele tem o formato de um chapéuzinho. Muito bem! E ele, gente, ele vai ter um som característico dele. Quando eu falo a palavra assim, três, o som do E, e isso é importante você lembrar, que os acentos eles vão estar sobre as vogais, tá? A gente não vai achar acento sobre consoante, a gente vai achar acento apenas sobre as vogais. Então, quando eu falo a palavrinha 3, esse E, ele fica com som mais fechado, ele fica com som de E, percebe? Se eu falo assim, picolé, ó o som do E, mas se eu falo 3, ó o som do E. Então, esse som fechadinho, ó, fechadinho numa casinha, eu consigo graças ao acento circunflexo. Olha o som 3, um som fechado. Já o som ou o acento agudo, que é esse aqui, o acento agudo, ele dá um som mais aberto, mais estridente, né? Ele deixa a vogal com um som mais forte, mas ele vai ser mais aberto. Veja só, quando eu falo pés, ó, pé, o E tá bem aberto, ó, é diferente de eu falar 3, ó, 3. Até a abertura da minha boca, gente, muda. Certo? Olha só quando eu falo aqui, ó, Jó, o ó fica abertão, né? É diferente de eu falar Jô, a minha boca fecha mais, ó, Jó, a minha boca abre mais. Quando o som é aberto, eu uso o acento agudo. Para quê? Para que gere realmente esse som agudo, ok? Então, o som vai ser aberto, vai ser mais estridente, beleza? Vamos continuar? Então, veja só, ó.
como mágica. Olha só o acento circunflexo aí, ó. A setinha tá indicando esse acento circunflexo. Esse acento que ele vai estar aí num formato de um chapéuzinho, que nós já vimos. Já o acento agudo, o acento da palavrinha pés, ele vai estar no formato de um tracinho, certo? Na palavrinha Jó também, ele vai estar no formato de um tracinho, ok? Então, vamos lá? Olha só, o acento agudo, gente, ele indica que a vogal tem um som forte e aberto. Forte e aberto. Se eu falo pés, eu tenho um som forte do E e um som aberto, um som mais estridente. Por que eu uso acento? Por exemplo, na palavrinha agudo, eu não precisei de acento. Por quê? Porque o som, ele tá na mesma intensidade, as vogais estão na mesma intensidade. Mas se eu quiser deixar a vogal mais forte do que as outras, aí eu vou ter que usar um acento. Agora, se esse forte for um forte aberto, eu vou usar o acento agudo. Se esse forte for um forte fechadinho, eu vou usar o acento circunflexo. Olha só o que diz. Circunflexo indica que a vogal tem um som forte, porém fechado, certo? Vamos lá. Mais alguns exemplos, ó, de palavras com o som do acento agudo. Lembrando que o acento agudo, ele tem a forma de um tracinho, certo? Quando eu falo a palavrinha aí, sandália, olha só, quando eu falo a palavrinha sandália, ó, eu vou pegar aqui, pronto. Olha o acento aqui. Olha o acento aqui, ó, no A, sandália, né? O acento agudo, característico de um tracinho. Quando eu falo a palavrinha picolé, também perceba aí o acento agudo no E, ó. Picolé. Se eu não colocasse esse acento agudo na palavrinha picolé, a palavrinha picolé ia ficar, sabe como? Picole. Picole. Picole, tá certo? Não. É picolé. Então, eu tenho que dar mais força ao E. Se eu tenho que dar mais força ao E, isso quer dizer que a minha palavrinha, ela possui um acento agudo. Muito bem. Olha outra palavrinha, a palavrinha chapéu. A palavrinha chapéu também tem um acento agudo, porque eu preciso que esse E ele fique mais forte, mais destacado. Então, eu falo chapéu, ó, chapéu. Ô, Pro, como é que eu vou descobrir se a palavrinha tem acento agudo ou não? Você fala a palavrinha e escuta o som. Escuta o som e veja se essa vogal, ela precisa de um acento, porque ela tá mais forte. Então, ela vai precisar de um acento na hora da escrita, tá bom? Então, chapéu. Se eu não colocasse o acento, não é? Talvez a palavrinha ficasse chapéu, né? Chapéu, chapéu. Não sei. Então, a gente tem também outra palavrinha, vírus, ó. A palavrinha vírus, ó. Eu preciso que esse I ele fique mais forte. Então, se eu preciso que esse I fique mais forte, eu uso o acento agudo, né? Mais forte, mais aberto. Vírus, vírus. Olha só, se eu não usasse o acento, iria ficar vírus, né? Vírus. Então, não pode. A palavrinha aqui, ó, único, ó, único. Tá vendo? Se eu não usasse o acento, ia ficar como único, né? Então, não pode. Eu uso esse acento para deixar a vogal U mais forte. Tá vendo? Muito mais forte, né? E mais aberto. Lembra disso. O acento agudo é um som forte, mas é um som aberto, ok? Vamos lá, continuando. Mais exemplos também de palavrinhas com acento circunflexo. Lembrando que acento circunflexo tem o formato de uma
casinha, ó, de um telhadinho assim, tá vendo? Então, esse acento circunflexo, ele vai ser usado quando eu quiser que esta vogal tenha um som mais forte, porém um som mais fechado. Forte e fechada. Minha boca não abre tanto, né? Ela vai abrir um pouquinho. Então, quando eu falo assim, bebê, bebê, ó o é, não fica como é do picolé. Lé, bebê, tá vendo? Bebê, o som fica fechadinho, gente, tá vendo? Então, quando eu falo a palavrinha, ó, bebê, é diferente de eu falar a palavrinha picolé. O som do é muda. E se o som do é muda, esse acento não é agudo, esse acento é circunflexo, porque é um som fechado. Já a palavrinha tênis aqui, ó, também eu uso ó, tênis, ó. O é chega, fica com som, ó, parecendo que a gente tá com o nariz entupido. Tênis, tênis, tá vendo? Então, eu preciso dar o destaque para a letra E, porém, eu preciso saber que essa letra E vai ficar com som, ó, fechadinho, ó, de tênis, tá vendo? Ó, a palavrinha mês, ó, mês, mês, tá vendo? Então, fica com som fechadinho, tá? A palavrinha Antônio, ó, Antônio. É diferente de eu usar um acento agudo no O, né? Por exemplo, pocotó, tó, ó. Esse pocotó, ele tem um acento agudo. Já Antônio, ó, o O, como fica fechadinho. Japonês, ó, o E de novo, E, né? E. Quando o som do E fica E, o acento é circunflexo, fechadinho, ok, meus amores? Vamos lá, vamos continuar. E aí, vamos treinar um pouquinho? A Pro trouxe essas palavrinhas aí para você treinar, tá? É rapidinho. Você vai escrever no chat aí, né, nos comentários, ou então na folhinha de papel, essas palavrinhas. Só que você vai colocar os acentos, porque a Pro colocou sem acento. Então, vamos lá. A Pro vai falar e você vai escrever, tá? Se eu falar assim, jacaré, que acento eu uso aí? Jacaré. Em que letra? Na letra mais forte. Mas qual dos acentos? Tenho certeza que você vai saber, tá? Gilós, gilós, ó. Gilós. Qual é a letra mais forte? E o acento? Qual é o acento que eu vou usar? Né? O som é aberto, o som é forte, é aberto, então eu uso o acento. Tantã. Vatapá, vatapá. Ó, o som aberto, forte. Que acento eu uso? Muito bem. E agora a palavrinha você, ó. Nem abri a boca direito. Você, e. Quando o som é e, eu uso que acento? Muito bem. Purê. Que acento eu uso? Muito bem. E judô? Ó, judô. Olha o som fechadinho de judô. Tem gente que faz, viu, judô na nossa salinha. Quero ver, hein? Faz aí essas palavrinhas e manda pra Pro, que a Pro está ansiosa para saber se você aprendeu sobre o acento agudo e o acento circunflexo, meus amores. Um beijo da Pro que ama vocês e tchau!